Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção, A correção dos exercícios de verbos 2. Vocês sabem que toda semana a gente corrige, o exercício para deixar tudo certinho aí para vocês conseguirem a resposta correta, das atividades e tá desenvolvendo isso a cada dia. Então, hoje eu vou fazer a correção com vocês e vai ter conteúdo novo também. A primeira pergunta é: os verbos entregar e imprimir são classificados como abundantes? Justifique. São abundantes, pois ambos permitem a forma regular, imprimido, entregado, e a forma irregular, impresso, entregue do particípio. 2. Remir significa livrar-se, libertar-se, resgatar-se, e é um verbo defectivo. Considerando sua classificação, conjugue-o no presente do indicativo. Nós remimos, vós remis. Número 3. O verbo sofrer pode ser classificado como, letra E, regular. Um exemplo de verbo anômalo é número 4, letra C. Número 5. O verbo ganhar é considerado verbo abundante, apresentando, pois, duas formas de particípio: ganhado, regular, e ganho, irregular. Dentre os verbos, qual apresenta somente a forma irregular? Número 5, letra A, V. Número 6. Assim, por exemplo, é o caso de, tem uma pergunta: em abundância, que é geralmente do particípio, em alguns verbos ocorrem outras formas. Assim, por exemplo, é o caso de, essa é a número 6, tá? É a letra C, haver. Número 7, marque a opção que completa adequadamente a lacuna. Número 7, letra D. Não. Número 7, letra D. A número 8 é a letra D. A 9, para vocês completarem a lacuna com a forma mais indicada dos verbos abundantes indicados nos parênteses. A número 9 vai ficar assim: ficou isento das mensalidades, mas já havia pagado a parcela do primeiro mês. Número 10. Um exemplo de verbo anômalo pode ser encontrado em letra D. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Número 11, letra B. Marque a opção em que o verbo foi classificado corretamente. Número 12, letra B. Aí, no caso, vocês vão marcando aí a opção correta. Tem todas as perguntas estão aí, tá bom? As respostas. Vamos agora para a resposta, para corrigir sobre cartão postal. Cartão postal, bilhete e telegrama. Número 1. Selecione a opção que apresenta o gênero utilizado pela atriz para expressar a admiração com o cantor. Número 1, letra B, bilhete. 2. Selecione a opção que identifica corretamente o gênero utilizado. Número 2, letra D, telegrama. 3. O gênero composto por um papel mais grosso, com imagem em campo para escrita, utilizado para mostrar a beleza de um local e emitir comunicações breves para as pessoas queridas, é o número 3, letra E, cartão postal. 4, letra C, telegrama, resposta. 5, letra A, cartão postal. Número 6. Número 6 é a letra C. Qual das opções apresenta um gênero textual que apresenta custo mais alto e, por esse motivo, utilizado somente em casos de urgência? Número 6, letra C, telegrama. Tá? Número 7. O modelo de texto faz parte de qual gênero textual? Número 7, letra B, é um bilhete. 8. Para qual fim
o modelo textual foi utilizado. Para lembrar ao destinatário ou destinatária, amor do compromisso para as 15 horas. Consulta com o Dr. Stefano. Número 9. Qual gênero pertence o exemplo? Número 9, letra E. Telegrama. Número 10. Para qual fim foi usado o comunicado? Para solicitar o comparecimento ao setor de RH da Prefeitura de Betim. Até o dia 21 de julho, né, das 10 às 6, às 18 horas, né, para realizar o recadastramento. Caso o destinatário não compareça, que pode ocorrer? Ele fica sem receber os vencimentos de julho de 2010. 12. O que o destinatário precisará apresentar no RH? Original e cópia do documento de identidade, no caso RG, né, e CPF, e o comprovante de residência. Quem é o destinatário da mensagem? O servidor. Por qual empresa foi emitida a mensagem? Correios. Número 15. A número 15, a pergunta é: as diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-las às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô e neto neste contexto é, número 15, letra C, o emprego da redução está em lugar da forma verbal está. 16. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua é número 16, letra A. 17, letra A. 18. Muitos textos discutem a questão da língua em sua função comunicativa, contrapondo usos mais informais a usos formais. Indique em que nível de linguagem está a frase abaixo e justifique a sua resposta. A frase é: a gente sabe que tem gente que escorrega no português. Número 18. Devido ao uso de agente do verbo ter, no sentido de haver, e da expressão escorrega. Número 19. Nos 3 primeiros quadrinhos, a linguagem utilizada é mais formal e no último mais informal. Assinale a alternativa que traga primeiro uma marca da formalidade e depois uma marca da informalidade, presente nos quadrinhos. Número 19, né, é a letra B. E a número 20 é a letra D, produção textual, né, e uma resposta pessoal. Vocês vão fazer essa produção textual, tá? Conforme se pede. Vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal, tá? Peraí. Não é para fazer produção textual, não. É a resposta que é a letra D, que é uma resposta pessoal de produção textual, tá? Não é para fazer, não. É a letra D, a resposta da número 20. Concordância verbal. Vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre concordância verbal. Sabemos que o verbo, né, ele tem que concordar com o sujeito. E isso nos ajuda muito na hora de fazer uma redação, na hora de digitar um texto, na hora de responder alguma questão. Para falarmos melhor, para nos expressarmos melhor, nós precisamos da concordância verbal, que é o mecanismo sintático que determina como o verbo deve se adequar ao sujeito, tá? Ou seja, como o mesmo deve alterar sua forma para concordar com o sujeito da oração, conforme eu falei para vocês. Concordância com o sujeito simples. O verbo concorda em número e pessoa, com o núcleo do sujeito simples. Por exemplo, o dentista realizou, né,
a microcirurgia no paciente. Tá? No caso, o dentista que realizou, então tá concordando. Se o sujeito da oração for um substantivo coletivo, o verbo concorda, né, com o núcleo do sujeito. A matilha atacou o filhote de bisão. Tá? No caso, né, tá, o substantivo coletivo está concordando, né, com o verbo, tá? Que é um substantivo coletivo, matilha. Caso venha o substantivo coletivo acompanhado de um adjunto de nominal no plural, o verbo pode concordar com o núcleo e ficar somente no singular. Ou ele pode concordar com a adjunta de nominal e ir para o plural. Então tem essas duas opções, tá? A matilha de lobos atacou o filhote de bisão. A matilha de lobos, né, atacaram o filhote de bisão. Então tem essas duas opções. A concordância verbal, ela pode variar quando o sujeito é representado por nome próprio no plural. Se o artigo estiver no plural, o verbo vai para o plural também, tá? Por exemplo, os Emirados Árabes suspenderam a importação de carne bovina, tá? Então, o artigo está no plural, o verbo também está indo para o plural, suspenderam. 2. Se o artigo estiver no singular ou se o sujeito não estiver acompanhado de artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais é um dos rios, né, mais importantes para a região norte do país. Quando o sujeito for representado por uma expressão partitiva, a maior parte de, uma porção de, tá? Que são essas expressões, a maioria de, ou a maior parte de, uma porção de. Se tiver alguma dessas expressões, tá? Acompanhado de substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular, fazendo concordância com a expressão partitiva. Ou pode ir para o plural concordando com o substantivo plural, tá? Por exemplo, a maior parte dos professores não aderiu à greve. A maior parte dos professores não aderiram à greve. Então, tem essas duas opções, tá? Quando o sujeito for representado por expressões numéricas, tiver com números, né? Numéricas aproximativas, por exemplo, cerca de, perto de, menos de, tá? O verbo vai concordar com o substantivo. Temos o exemplo: menos de 50 estudantes fizeram a prova de português, né? Então vai estar concordando, né, com o sujeito. Uma observação com a expressão mais de um, né, pode ocorrer o plural quando o verbo exprime ideia de ação recíproca. Por exemplo, mais de uma pessoa se desentenderam, tá? Agora que eu vou falar sobre isso. Se o sujeito for introduzido por expressões numéricas aproximativas, por exemplo, mais de, menos de, cerca de, perto de, mais numeral, o verbo concorda com o numeral. Mais de uma empresa interessou-se pela licitação, tá? Tá dando ideia de numeral, né? Quando o sujeito for constituído por locuções pronominais, alguns de, muitos de, seguido dos pronomes pessoais nós e vós, o verbo pode concordar com um pronome, a locução, ou com o pronome pessoal. Pronome, locução, né? Locução verbal, ou com pronome, tá? Se o sujeito estiver com o pronome inicial no singular, o verbo é flexionado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, quem de nós pode adivinhar o futuro? Se o sujeito vier acompanhado de pronome inicial no plural, o verbo se flexionado na terceira pessoa do plural, concordando com vós, nós e vós, ou poderá concordar com o pronome. Por exemplo, muitos de nós sabemos o segredo, tá? Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda, né, com o antecedente do relativo.
não fomos nós que falamos aquilo. Então, tem esse pronome relativo que, tá? Então, o verbo ele vai concordar, né, com o antecedente do relativo. Nós está concordando com falamos. Quando o pronome relativo que aparece nas expressões, uma das que, o verbo pode ir para o plural ou ficar no singular. Por exemplo, Glauber Rocha é um dos cineastas brasileiros que mais promoveu ou promoveram, né? Pode ser um dos dois, a crítica social de seus filmes. Quando o sujeito for representado pelo pronome relativo quem, o verbo deve ficar em terceira pessoa, tá? Quando o sujeito for representado pelo pronome relativo quem. Por exemplo, foram os músicos quem escreveu aquela bela música. Quem escreveu aquela bela música foram os músicos. Quando o sujeito for representado por numeral que indica porcentagem, não seguido por outra palavra, o verbo concorda com o numeral da porcentagem. Por exemplo, do total dos alunos, apenas 53% fizeram a prova, tá? Então, o sujeito está sendo representado por numeral que está indicando essa porcentagem. Então, toda vez, né, que estiver indicando, o verbo vai concordar com o numeral da porcentagem. Quando o sujeito for representado por um pronome de tratamento, por exemplo, Vossa Senhoria, senhora, tá? Esse verbo ele concordará com a terceira pessoa, né, do singular, porque é um pronome de tratamento. Então, Vossa Majestade também vai estar concordando. São os pronomes de tratamento que nós já vimos também aqui. Concordância com o sujeito composto. Quando flexionados, o verbo para concordar com o sujeito composto, devemos levar em consideração qual a posição e qual a palavra liga seus núcleos. Quando os núcleos do sujeito são ligados por e o verbo aparece depois do sujeito composto, o verbo vai para o plural. Uma porta e uma janela quebraram com a força do vento, tá? Quando os núcleos do sujeito são ligados por e o verbo aparece antes do sujeito composto, o verbo pode ser flexionado no plural ou concordar com o primeiro núcleo. Foram passear na cidade a mãe e alguns amigos. Se o sujeito composto for ligado pela palavra e formado por pessoas gramaticais diferentes, temos duas possíveis situações, tá? A primeira, um dos núcleos do sujeito é a forma eu ou nós, o verbo concorda com a primeira pessoa do plural nós. Eu, tu e ele somos amigos inseparáveis. Esse é o exemplo, tá? Então, se tiver um núcleo, a forma eu ou nós, o verbo vai concordar com a primeira pessoa do plural nós. Os núcleos do sujeito são compostos pela segunda pessoa, tu, vós, e a terceira, ele, você, eles, vocês. O verbo é flexionado na segunda pessoa do plural vós ou na terceira pessoa do plural vocês, né? Falamos sobre verbos aqui, então vocês já sabem. Por exemplo, tu e as crianças embarcareis no navio a segunda pessoa. Embarcaremos no navio a hoje, né? Hoje, no caso, que deve ter ido errado esse A. Então, tá na segunda pessoa do plural vós. Então, pessoal, é muito importante mesmo a gente ter estudado os verbos, né? Estão vendo que muita coisa aqui estamos falando sobre verbos, né? Outros casos de concordância verbal. Os verbos haver, no sentido de existir, e verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, são considerados verbos impessoais. Sendo assim, eles não flexionam de acordo com o verbo. Por exemplo, faz 5 anos que não a vejo. Os verbos ter e vir, no presente do indicativo, fazem o plural, para concordar com a terceira pessoa do plural, com acento circunflexo no E somente. Ela tem dever para fazer em casa, sujeito na terceira pessoa. E temos também, né, esse tem com acento circunflexo, tá? Quando, né, por exemplo, elas têm dever para fazer em casa hoje.
Esse deveria estar com acento, mas não está porque não foi na hora que eu estava digitando e só percebi agora. Mas esse tem é com acento circunflexo, tá bom, gente? 3. Silepse é um tipo especial de concordância que leva à consideração as ideias expressas pelas palavras e não suas formas gramaticais, tá? Quando a relação entre verbo e sujeito, existem dois tipos de silepse, a de número, tá? E a de pessoa. Silepse de número. Ao empregar um sujeito coletivo no singular, o emissor flexionado, o verbo no plural concordando então com a ideia plural expressa pelo coletivo e não com a sua forma gramatical singular, tá? Por exemplo, o público ficou encantado com o concerto no fim. Aplaudiram de pé todos os músicos, tá? Então, tá concordando com o número, tá? Tá flexionado o verbo no plural, tá? Com a ideia de número. Silepse de pessoa. Neste tipo de silepse ocorre a falta de concordância entre as pessoas gramaticais. Primeira, segunda e terceira e o verbo. Por exemplo, todos os brasileiros somos hospitaleiros, tá? Uma coisa que eu vou deixar para vocês, falar para vocês uma observação, é que o verbo existir, entretanto, flexiona de acordo, né, com o sujeito. A forma incorreta, né, existia 6 toalhas na corda. Essa é a forma incorreta. A forma correta é existiam, mas vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque nem todas as vezes, né, vocês vão estar fazendo essa flexão, então tem que prestar atenção, tá bom? Façam os exercícios das páginas 84 a 88. Ortografia, emprego do G e do J, tá? Sabemos que são consoantes, né, muito distintas, mas quando combinadas as vogais E ou I, elas têm o mesmo som. Por exemplo, J-E, G, J-I, G, G-E, G, G-I, G. Então, mesma coisa, não tem como distinguir assim lendo. Gelatina, gigante. Giló, jejum, tá? Mesma coisa, então, não temos como saber. Aqui nessa aula nós vamos aprender a distinguir cada um deles, tá? Nos substantivos femininos terminados por agem, igem, ugem. Por exemplo, ferrugem, vagem, lavagem. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo, por exemplo, pedágio, refúgio, régio, prestígio, tá? Na letra C, nas palavras derivadas de outras palavras que já contêm a letra G. Faringe, faringite, alergia, alérgico, tá? São palavras derivadas, então vão ter a letra G. Após a vogal A, iniciando palavras, empregamos o G. Agenda, ágio, agiota. Observação: ajeitar é uma exceção, pois é derivado, né, do vocábulo jeito. Emprega-se. Emprega-se. Aqui tá faltando. Primeiro foi o G, né? Agora é o J. Emprega-se J, que faltou botar o J aí. Então vamos lá. Emprega-se o J. Letra A, tá? Nas palavras, né, de origem indígena, africana ou árabe. Por exemplo, jerimum, jeripapo, canjica, jabuticaba. Na letra B, nas palavras derivadas de outras palavras que já contêm a letra J, tá? Jejum, jejuar, laranja, laranjada, tá? São palavras derivadas. Igual acontece com a letra G. Quando conjugamos os verbos terminados em jar ou gear, viajar, despojar, granjear, gojear, emprego do S e do Z. Quando a palavra primitiva tiver em seu radical a letra S e Z aparecem nas palavras, ambas podem representar o mesmo som. Liso, liso, alisar, asa, asinha. Depois de ditongo, por exemplo, causa, paisano, deusa,
Nos adjetivos pátrio, terminados em es, essa, por exemplo, escocês, inglês. Nos sufixos esa e isa, formados de femininos, por exemplo, escocesa e papisa. Nos sufixos oso e osa, formadores de adjetivos, espaçoso, espaçosa, deliciosa. Nos pretéritos dos verbos pôr e querer, puseram e quiseram. Nos monossílabos, três, mês, gás, traz. Preposição, tá? Emprega-se Z quando a palavra primitiva tiver em seu radical a letra Z. Por exemplo, azar, azarado, azul, azulado. Nos substantivos abstratos, derivados de adjetivos com sufixo eis, surdez, surdo, né? Que é derivado, surdez. Nos substantivos femininos abstratos, que têm origem em adjetivos, por exemplo, duro, dureza, pobre, pobreza. No sufixo tris, formador de feminino, por exemplo, imperatriz, atriz, embaixatriz. Nos sufixos formadores de aumentativos e diminutivos, cãozarão e a vizinha. Nos verbos formados pelo sufixo isar, polemizar, pulverizar, abalizar, simpatizar. Nas palavras com sufixo em, zal, zeiro, zito, cafezal, cajueiro, pesito. Nos verbos em sufixo isar, concretizar, civilizar, realizar, canalizar. Emprego do C cedilha. Sabemos que não existe palavra que comece com C cedilha, né? O C cedilha possui sim, S, e somente deve ser usado antes das vogais, tá? Com as vogais E, I, utilizamos C. Sem sinal gráfico cedilha, tá? C, si. São as únicas que a gente não usa, né? A cedilha. Solução, caroço, osso, açúcar, praça, começo. A cedilha é empregada na composição do sufixo são as seguintes situações: em palavras derivadas de verbo ter, né? A ter, atenção. Nas palavras derivadas de outros termos em tor, itivo. Intento, intenção, canto, canção, redação, relativo. Após ditongos, eleição, refeição. Substantivos terminados em são, derivados de verbos em que perderam a letra R. Exportar, exportação, educar, educação. Emprega-se X após os ditongos também, né? Caixa, queixo, caixão, rouxinol. Em palavras de origem indígena ou africana, machixe e catinguelê, né? Caxinguelê. Após iniciais me e em, mexer, mexerica, enxada, enxuto. Façam os exercícios das páginas 93 a 96. Na redação de hoje, vocês vão concluir esse texto que eu já fiz, tá? O início. Vocês vão colocar no caderno de vocês, vão dar um título e vão concluir. Juquinha foi à sorveteria comprar um gostoso sorvete com bastante cobertura de chocolate. Mas, quando chegou à sorveteria, percebeu que tinha esquecido o dinheiro em casa. Então, aí vocês, no caderno de vocês, vão tirar esses 3 pontos e vão completar a redação de vocês. Vão colocar um título, o nome de vocês numa folha separada e vão entregar na escola, tá bom, gente? Futuramente nós vamos fazer uma revisão sobre o emprego, né? Do G, do J, de tudo que falamos hoje sobre ortografia, tá? E vamos fazer uma revisão para vocês fixarem melhor. Façam os exercícios, não deixem de fazer. Eu sempre peço para vocês fazerem os exercícios, sempre falo que os exercícios são muito bons para fixação, tá? Não deixem de fazer. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.